mas vamos lá. Então, imaginamos aí, hoje, aula de climatologia, né, dia 28/9. Então, deixa eu ver aqui onde é que está aquele... Aqui, ó, o tal do... Vamos supor que está ali, né, nossa água, faz de conta que acumulou até ali, ó. Se choveu nesses dois recipientes aqui, ó, esse daqui, se os dois tiverem a mesma boca, esse daqui a água vai estar num certo nível, né? Vamos supor que esse aqui juntou ali 5 centímetros de água dentro desse balde aqui, ó. 5 centímetros, tá? Se eu tenho um recipiente desse, que ele é perfeito, a boca em cima e embaixo, é mesmo diâmetro na boca e lá no fundo, 5 centímetros é a mesma coisa que 50 milímetros. Então, é só eu transformar. Centímetro para milímetro, só multiplico por 10, né? Então, se choveu, acumulou 5 centímetros de água aqui, ó, medi lá na régua, 5 centímetros ou 50 milímetros, que é a mesma coisa, né? 50 milímetros. Então, não tem erro. Uma coisa é igual a outra, tá? Aí é fácil a gente medir. Claro que se essa chuva passou nesses dois recipientes aqui, ó, vamos dizer que a boca dos dois é igual. Esse daqui, ele não vai estar ali naquele lugarzinho, a água vai estar um pouquinho mais para cima aqui, ó, né? Então, se você vir com uma régua e medir aqui, por quê? Porque o fundo é mais fino do que a boca em cima. Então, se você vai lá medir isso aqui, num balde lá qualquer, ele vai estar aqui mostrando lá, sei lá, 7 centímetros, mais ou menos. Ele vai estar medindo um pouquinho mais para cima. Não vai estar igual o outro lá. Por quê? Porque o volume embaixo é menor do que em cima, ele vai abrindo, né? Então, ele não vai ficar igualzinho. Então, o que a gente tem que fazer? Tem outra conta, dá para fazer também, pegando pelo... Mas é mais fácil eu pegar essa água aqui, despejar num vasilhame que eu sei a medida. Às vezes o próprio balde tem a medida em litros, né? Conforme vai subindo, ele tem a medida. Ou despejar essa água em algum outro recipiente, alguma medida lá que tem... Algum lugar que tem a medidazinha que consegue saber quantos litros de água acumulou dentro desse balde. Então, eu vou ter o volume, que é igual a área vezes a altura. Né? Essa é a conta. Qual que é a área? Se a boca do balde é 20 centímetros, então, por essa boca aí, por essa área, passou a água e acumulou lá dentro desse balde. Como é que a gente sabe essa área? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Volume vai ser sempre igual a área vezes altura, né? Esse é o volume de qualquer coisa. Vamos primeiro saber a área, né? A área aqui, ó. A área desse cilindro. A área vai ser igual a o π, né? A área da boca desse balde aí vai ser o π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Isso é a área de qualquer círculo, né? Ou poderia também usar πr ao quadrado, que é a mesma coisa. Se eu uso π vezes diâmetro ao quadrado, eu tenho que dividir por 4. Coloquei a altura aqui, está errado. Então, a área do círculo é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Se eu quisesse fazer usando raio, seria π vezes o raio ao quadrado. Só que raio, ao invés de 20, eu usaria o 10, né? O raio vai ser o quê? A metade do diâmetro. Então, eu uso πr ao quadrado. A fórmula é mais simples, mas eu tenho que dividir por 2 aí o diâmetro. Usando aqui por essa fórmula, então, vai ser a área do cilindro vai ser igual ao π, que é o nosso 3,1416, né, que é a boca do balde ali, vezes o diâmetro ao quadrado, que seria 20, né, centímetros, no caso, isso aqui tudo é elevado ao quadrado, né, só para não ficar ao quadrado, dividido por 4. Fazendo a conta aí, tudo dividido por 4. Quanto que dá isso aí? Vou ver minha calculadora aqui. Quanto que dá essa área aí? Vai ser o π vezes o 20 ao quadrado, dividido por 4. Deu 314, é isso? Isso, meu, deu 314,16. Isso. Então, vamos lá. A área aqui vai ser igual a área da boca do balde. 314,16 centímetros cúbicos, né? Você tem aqui, ó, centímetros quadrados, quer dizer, isso aqui não é volume, não.
Então, aqui, ó, centímetros quadrados. Se eu multiplicar pela altura, eu teria em volume, né? Mas, na verdade, o que eu quero saber é a altura, realmente. Quanto que choveu dentro desse balde. Então, o balde tem essa boca aí. Vou colocar o exercício que, na verdade, nem coloquei aqui, ó. Um certo dia, um balde. Vou colocar aqui, ó, o exercício. Aí, no caso, não saber em milímetro, eu multiplico por 10. Aí vai dar 3.000. Aí, na verdade, não tem nada de milímetro, não. Aí é só a área da boca do balde. Vamos colocar aqui o exercício, só para ficar melhor para vocês. Um certo dia, um balde foi esquecido, vazio, sobre um gramado. Após uma chuva que ocorreu naquele dia, acumulou no fundo do balde um volume de deixa eu ver quanto aqui, peraí, para mim não, volume igual a área vezes a altura igual ao volume sobre a área. Então, deixa eu ver aqui. Para não colocar um valor nada a ver aqui. Tá. 1,5 litros. 1,5 litro. Então, naquele dia, acumulou no fundo do balde 1,5 litro de água. Aí vem a pergunta. Quanto choveu em milímetros? Quanto choveu em milímetros? É a pergunta, tá? Então, nós temos o volume, nós temos a área do balde, que é, um certo dia, um balde de, vou botar aqui, faltou centímetros aqui, ó, de boca, né, que é o diâmetro dele ali, foi esquecido, vazio sobre um gramado. Após uma chuva que ocorreu naquele dia, acumulou no fundo do balde um volume de 1,5 litros de água. Quanto choveu em milímetros? A concordância aí não está muito legal, não, desse exercício, mas deu para entender aí, né? O balde tem a boca de 20 centímetros e foi esquecido lá, passou a noite, choveu, no outro dia cedo, vamos lá olhar, tinha lá água dentro do balde. Pegou essa água de dentro do balde, mediu, deu 1,5 litro. Ou olhou lá no balde mesmo, às vezes tem a marcaçãozinha lá, ou botou dentro de um outro recipiente e viu lá que juntou 1,5 litro de água. Então, quanto de que foi essa chuva em milímetros? Isso corresponde a quanto de chuva em milímetros, se eu não tenho um pluviômetro para medir. Se eu tenho um negócio igual isso aqui, ó, beleza, eu vou lá e meço com uma régua, né? Vou lá e meço com uma régua e já olho direto. Beleza, deu 5 centímetros ou 50 milímetros de água. Mas caso eu não tenha essa régua, caso eu não tenha um recipiente igualzinho esse aí, que é cilíndrico, eu tenho um balde normal, que é esse formato aqui, geralmente, que caiu chuva dentro, então eu tenho que fazer essa conta aí. Então, nesse balde que tem 20 centímetros de boca, a área da boca dele aqui, ó, é de 3,14 centímetros quadrados. Então, vamos fazer a conta agora, para a gente descobrir esse H. Nós temos a área, nós temos o volume. Só basta descobrir o H agora, a altura, né? Se volume é igual a área vezes a altura, vamos botar aqui, ó. Volume é igual a área vezes a altura. Se eu passar o volume para cá, ele vai vir dividindo. Se eu jogar essa área para lá, ela vai vir dividindo o volume. Então, a altura é igual a volume dividido pela área. Só fiz uma conversãozinha aí, tá, gente? Só tirei de um lado e joguei para o outro, ó. Volume é igual a área vezes a altura. A área está multiplicando a altura. Então, se ela está multiplicando a altura, se eu jogar ela para o lado de lá, ela vai vir dividindo o volume. Então, ó, só joguei aqui para baixo. Então, ficou volume dividido pela área. Então, a altura é igual a volume sobre a área. Beleza. Então, a altura vai ser igual. Qual que é o volume aí do negócio? O volume aí é 1,5 litro, tá? Então, eu tenho que colocar as unidades iguais. 1,5 litro de água, como a minha área está em centímetro quadrado, eu tenho que colocar alguma outra coisa em centímetro para poder dividir as duas, para estar na mesma unidade.
Então, vamos transformar esse volume de água aí, ó, tá? 1,5 litro de água, só para a gente entender, ó, essa unidade aqui, ó, 1,5 litro, que está aqui embaixo, ó, vendo? Esse 1,5 litro de água aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1.500 ml, não é? 1.500 mililitros. Isso mesmo. Né? 1.500 ml é a mesma coisa que 1.500 centímetros cúbicos, é a mesma coisa, tá? Centímetros cúbicos ml é a mesma coisa. Assim como decímetro cúbico e litro é a mesma coisa também, já falou sobre isso. Então, 1,5 litro, 1.500 ml ou 1.500 centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Só vou botar aqui na fórmula. Então, o volume é igual a área vezes a altura. A altura é igual ao volume sobre a área. Então, o volume aqui vai ser de 1.500 centímetros cúbicos, dividido pela área, que é de 314, que a gente calculou agora há pouco, a área da boca do balde lá, 314,16. O que é isso? Centímetros quadrados. Então, nossa resposta aqui vai ser o quê? 4,77. Então, a altura, ela é igual a 4,77, o quê? Centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado. O que vai dar isso? Centímetro, não é? Dá centímetro, né? Quando é divisão, 3 menos 2, né? Então, se fosse multiplicação, era somado os expoentes. Como é divisão, você subtrai. Então, são 4,7 centímetros. 4,7 centímetros é a mesma coisa que quanto em milímetros? 47,7 milímetros. Multiplicando por 10, 47,7 milímetros de água. Ou, ainda, posso dizer que nessa região, nesse gramado aí onde estava esse balde, choveu 47,7 litros por metro quadrado, porque milímetros é a mesma coisa, 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Então, acumulou 47,7. Claro que os dois recipientes aqui, ó, até que quase deu certo, né, o valor, faz de conta que... Então, choveu ali entre 47 e 50 milímetros naquela noite, mais ou menos isso daí. Se os dois Professor, por aí. Professor, essa regrinha aí do ml para centímetro cúbico, ela não segue a mesma regra de 1 metro cúbico igual a 1.000 litros, não? Multiplicar por 1.000? Exatamente. Mas... Ó, vamos seguir a ideia, ó. 1 centímetro cúbico, ele é igual, né, a 1 mililitro, ml. ml, 1 mililitro. Se você botar 1.000 vezes mais, vou multiplicar por 1.000 isso aí, né? Aí vai dar o quê? 1 vezes 1.000 vai dar 1.000 centímetros cúbicos, tá? Quando você passa de centímetro cúbico, e lembra lá das medições, milímetro, centímetro, decímetro, metro, né? Ó, milímetro, centímetro, decímetro, metro. Então, você tem centímetro. O próximo passo depois de centímetro é decímetro, tá? Só que como ele é cúbico, ele é... Toda vez que você passa centímetro para decímetro ou para metro, você tem que ir multiplicando por 10, cada vez que você passa. Aqui, como é cúbico, é 10 elevado ao cubo, ou seja, 10 elevado ao cubo que é igual a 1.000. Então, se você pegar isso aí, passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, você tem que multiplicar por 1.000 esse valor, tá? Então, você é 1.000 vezes mais. Então, se você pega a unidade 1, passando para decímetro cúbico, que seria 1.000 vezes mais decímetro cúbico, vai ser igual a 1.000 ml, né? 1.000 mililitros. Tá? Isso aqui também é a mesma coisa que 1 litro. 1.000 mililitro, né? Ou 1.000 ml. Isso aqui é a mesma coisa que 1 litro. 1 decímetro cúbico. Decímetro, próximo passo é o quê? Metro. Então, 1 metro cúbico agora, vezes 1.000 de novo. Então, cada vez que eu estou pulando aí, eu estou aumentando 1.000 vezes o volume. De 1 decímetro cúbico para 1 metro cúbico. Então, se você tem aqui já 1 litro vezes 1.000 são 1.000 litros, que é 1 metro cúbico. Cada vez que a gente está passando aí, a gente está aumentando 1.000 vezes, né? Então, sempre vai ser essa unidade aqui, ó.
ou 1 metro cúbico, ou 1.000 decímetros cúbicos, também é a mesma coisa, né? 1.000 litros, ou 1.000 decímetros cúbicos, como se fosse, né? 1.000 decímetros cúbicos ou 1.000 litros. Então, sempre, 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 decímetro cúbico é 1.000 ml ou 1 litro, né? E isso aqui tudo vezes 1.000 de novo, vai ser 1 metro cúbico, que é o tamanho de uma caixa d'água, que é 1.000 litros, né? Então, essa é a regrinha aí, essa sequência aí, tanto faz em milímetro ou em volume. De vez em quando a gente vê aquela seringa de vacina que o pessoal usa, né? Às vezes o pessoal fala, vai lá na agropecuária comprar lá, o Fábio que trabalha na agropecuária aí, os meninos aí que trabalham aí, vocês tudo aí que trabalham aí, que já trabalhou também, o pessoal ia lá comprar, às vezes comprava uma vacina, às vezes ele quer comprar também a seringa de fazer a aplicação. Tem aquelas tipo revólver, né, que você vai coisando, e tem aquela que você aperta, que é aquela comumzinha, né, de plástico mesmo. E os caras mais fracos compram daquela lá mesmo, né? Às vezes fazer uma aplicação só num bezerrinho ali, aquele bezerrinho que você derruba no chão e aplica e tal. Então pode ser aquela seringuinha comum. E às vezes o cara fala assim, me dá uma seringa aí de 10 cc. 10 cc. O que é esse 10 cc? O cara fala assim, eu quero uma seringa de 10 cc. Isso aqui, ó. O que é essa porra desse 10 cc? Na verdade, esse 10 cc é uma abreviação de centímetro cúbico, né? É uma seringa de 10 centímetros cúbicos, ou 10 ml. Então, é uma seringa ali que cabe 10 ml de produto ali dentro dela, de remédio, no caso, né? 10 centímetros cúbicos. Na verdade, a forma correta de vir, tem umas que vem assim, na descrição dela, 10 centímetros cúbicos. Outras vêm 10 ml e outras só vêm 10 cc mesmo, desse jeito aqui. Ó. Então, quando está 10 cc, significa 10 C de centímetro e outro C aqui de cúbico. Né? 10 ml ou 10 centímetros cúbicos, desse jeito aqui. Que é tudo a mesma coisa. Tá? Mas isso aqui é uma abreviação. Isso aqui não é uma unidade de medida, cc. Só para vocês entenderem, uma abreviação de centímetro cúbico. Beleza? Bom, então, nesse dia aí, choveu 47 milímetros. Se você esquecer um balde, uma lata, um troço lá no fundo da sua casa lá e lembrar que encheu d'água lá e estava vazio, você pode ir lá, se for uma lata reta, você vai lá e mede e sabe quanto que choveu. Se for um negócio que a boca, o fundo é diferente da boca, aí você tem que pegar a água, medir quanto que deu de água dentro do balde e medir a boca do balde e fazer essa conta aí. Sempre divide a área da boca, sempre divide o volume que juntou de água, dividido pela área da boca, né? O volume dividido pela área da boca do balde. Professor, Diga. no caso aí, né, nós estipulamos, tivemos uma medida aí de 1,5 litro, tá? Certo. E se eu não tivesse essa medida e eu marcasse só esses 7 centímetros, tem como saber? Fazer um cálculo em cima. Dá para fazer também. 7 centímetros que está nesse 1 aí. Dá para fazer. Só que assim, eu coloquei 7 centímetros que eu chutei aí, né? Mas daria para fazer. Aí você tem que achar o volume do tronco de cone, que aí é um pouquinho mais complicado. Aí você teria que pegar qual é o diâmetro que deu aqui, ó, porque lá em cima é 20. Beleza, aqui embaixo não vai ser 20. Aqui embaixo vai ser, sei lá, 10, 12, sei lá quanto. Então você teria que medir o diâmetro lá onde está a água. Professor. E medir a base. A base. Desculpa. Oi, pode falar. Desculpa, minha internet caiu, eu perdi o início da explicação. Deu uma cortada. Tá embaçada a internet aqui. Tá. Então, o que acontece? Se você tivesse aqui, ó, se você tivesse... Deixa eu pegar o bichinho de tinta aqui. Deixa eu ver se dá para pintar. Era para pintar de azul, caramba. Pintar de azul aqui, ó. Faz de conta que acumulou isso aqui de água, né? Ó. Tá lá, cheio d'água. Aí, o que você teria que fazer? Você tem que pegar, medir o diâmetro daqui de cima, da onde está o nível da água, e o diâmetro aqui do fundo do balde, né? Então, teria que saber esses dois diâmetros, para daí você jogar na fórmula que é do tronco de cone. Aí tem a fórmula lá na internet, agora eu não me lembro de cabeça. É a área da base maior, dividido pela área da base menor, vezes o H sobre 3, agora eu não lembro de cabeça. H sobre 3, aí tem o raio maior, vezes o... Se eu parar para pensar aqui, até que eu lembro. Mas você tem que pegar a fórmula do tronco de cone,
isso aí é um tronco de cone, não vai considerar a boca aqui de cima, esses 20 centímetros, e nem e fundo, você tem que pegar o balde, ver lá onde deu a medida, pegar com a régua, medir esse diâmetro aqui, que é o diâmetro maior, medir esse diâmetro aqui, que é o diâmetro menor, ver a altura da água, então tem que ter uma régua de todo jeito, tanto para você medir o diâmetro aqui, quanto o diâmetro aqui. Então, vai ser 2 diâmetros, diâmetro maior, diâmetro menor. E você vai ter a altura de água que acumulou no fundo do balde. Aí é fácil, só aplicar na fórmula. Do jeito que está aqui, não tem segredo. Diâmetro maior, diâmetro menor. Você vai ter as 2 medidas e a altura de água que acumulou. Aí você aplica na fórmula do tronco de cone, que ele já vai te dar o volume também. Eu botei 7 centímetros aí, mas poderia ser outra altura, né? Então, deveria ir lá no balde e fazer essas 2 medições aí, que só jogar na fórmula e fica tudo certo. Que aí é uma continha um pouquinho mais... Mas daí fica bem mais complicado, né? uma continha um pouquinho mais complicada, né? Mas se não tiver jeito, não tiver volume para medir, é na régua mesmo. Vai lá, mede o diâmetro do balde ali, vamos dizer lá, deu 12 centímetros em cima e 10 embaixo. Aí você joga na fórmula. A fórmula, na verdade, é raio... H sobre 3 vezes o raio maior ao quadrado, vezes a raiz quadrada do raio menor, vezes o raio maior, vezes o raio menor ao quadrado. Se não me engano, é isso. Aí joga lá na fórmula e ele vai te dar o volume certinho. Como, vamos supor que deu 12 a parte de cima e 10 a de baixo. Aí que o raio vai ser a metade, em vez de ser 12, vai ser de 6. E a parte de baixo, se foi 10 o diâmetro, vai ser 5 de raio. Aí você joga tudo nessa fórmula aí, que ele vai dar pelo raio. E acha também o volume, tá? Então... seria o jeito de fazer aí que daria para achar o volume, se caso não tivesse, mas tem que ter uma régua, pelo menos, para medir, uma trena. Se não conseguir medir por dentro, o diâmetro mede por fora a circunferência, e acha o diâmetro também, mede a circunferência do balde por fora, e divide pelo π, e acha também como se fosse o diâmetro interno. Tem vários jeitos de fazer aí, tá? Bom, mas, né, do jeito que a gente fez aí é o suficiente. Você acha, sabendo o volume, já fica fácil. Senão tem que achar pelo outro jeito. Mas não é o caso aqui nosso hoje. Bom, vamos continuar aí. Então, nós temos os recipientes, né, cilíndricos, e esses que é chanfrado, né, que a boca em cima é diferente embaixo. E aí tem que fazer essa conta aí para descobrir quanto choveu. Aqui é o pluviómetro, já falou sobre ele, né, o funcionamento dele, as medidas que ele fornece, e aí chegamos nesse esquema aí da quantidade de esquema de estimativa de chuva aí com base em radares meteorológicos. Então, pessoal, hoje em dia nós temos radares que mandam sensores para a atmosfera que conseguem identificar quanto de água, a velocidade que a massa de ar está se deslocando e consegue prever a chuva. Então, existem radares. São precisos? Em parte, tá? Ele consegue monitorar, ver que está vindo chuva, e dá uma precisão até considerável do quanto que vai chover, mas não consegue saber exatamente quanto que chove. Quem sabe exatamente quanto que chove é depois que a chuva aconteceu, que mede pelo pluviômetro, senão ele só vai dar uma estimativa. Muitas vezes a gente escuta no Jornal Nacional, nos jornais em geral aí, da Globo, de todos os canais, a previsão do tempo, e lá vai falar, às vezes fala quanto que vai chover, né? Tá a previsão de 100 milímetros para Porto Velho, e 50 milímetros para São Paulo. Vamos dizer isso aí lá na época da chuva mesmo, que está bem chovendo direto. Então, às vezes, quando eles dão essas previsões aí, é com base em radares meteorológicos, que consegue ver as nuvens, consegue mandar esses sinais e já tem as fórmulas, os cálculos que esses radares já conseguem fazer. Então, ele já consegue ver pelo tamanho da nuvem, pelo tanto de umidade que tem dentro dela, o sensor consegue monitorar isso aí. Claro que toda vez onde tem um radar, também tem os sensores de satélite, né? Os satélites que também mandam sinais e conseguem monitorar esses deslocamentos de nuvens de uma região para outra, consegue ver a velocidade do deslocamento da nuvem e saber o tempo que vai chegar aquela chuva. Então, por exemplo, forma uma nuvem muito escura lá na cidade aí do Marcelo, aí, lá em Manicoré, forma uma nuvem forte lá no Amazonas e vem descendo para Rondônia, né? Ela forma lá no Rio Madeira, lá em Manicoré, que está, acho que uns 200 quilômetros de Humaitá, né, mais ou menos, não sei. Se tiver aí, pode falar quanto que tem a distância. E aí vem subindo, aí passa por Humaitá, passa por cima de Porto Velho. Então, esse deslocamento, o radar consegue ver, o satélite também, e consegue saber a velocidade do deslocamento. E aí eles vão falar, ó, e às vezes fala até o horário que vai chegar a chuva. Como ela é uma nuvem muito grande e abrangente, que pega toda uma região, eles conseguem saber, ó, se ela está vindo de
de Porto Velho para cá, então eles sabem que em Porto Velho vai chover de manhã, e pelo deslocamento, vamos dizer que ela está na velocidade aí de 100 km por hora. É a mesma coisa de um carro. Se ele sai lá cedo, 100 km por hora, vai chegar aqui depois de umas 5 horas de viagem. Então, mais ou menos é o tempo dela chegar aqui. Então, se lá choveu de manhã, aqui 7 horas da manhã, que vai chover 7 mais 5, 12, lá pelo meio-dia. Essa nuvem vai chegar na região. Então, é pelo deslocamento mesmo, pela velocidade que ela vem vindo, eles conseguem saber o horário que vai chover e até, talvez, com uma certa precisão, ver também os volumes de chuva, as quantidades de milímetros de chuva que cai numa região. Até que o Jornal Nacional, esses jornais assim de TV aberta, eles não colocam muito essa questão da quantidade de chuva em milímetros, eles trabalham mais com a questão de onde vai chover, onde não vai, algum fenômeno climático pode vir a acontecer, porque o foco deles não é tanto essa questão da agricultura, que nem é no nosso caso. Agora, quando vocês assistem, tipo, Rural Business, esses jornais aí do Canal Rural, Terra Viva, esses canais rurais mesmo, direto estão fazendo previsão do tempo e falam onde vai chover, onde não vai, quantos milímetros, eles fazem a previsão por uma semana de chuva, mais ou menos igual que tem nesse aplicativo que eu mandei vocês baixarem, que é o AgriTempo. O AgriTempo, ele também dá uma previsão de uma semana, tá? Também ele consegue monitorar, se vocês estiverem com ele aí, abrem ali, vocês vão saber se vai chover. Eu estava ontem lá no meu sítio lá em Porto Velho, lá em Candeias, lá, e vi no aplicativo, vi que ia chover de tarde lá. Aí eu tinha uma grama lá, eu mandei o pau lá, peguei meu cunhado, peguei um outro peão lá e jogamos toda a grama que tinha que jogar, para aproveitar. Não deu outra. Quando foi de tarde, a gente estava saindo de lá umas 12h30, 3 horas da tarde, o pau estourou na chuva. Já lá, por esse agritempo aí, eu vi que ia chover lá, a chance de chuva era de 90%. Então, tava quase certo que ia chover, tava abafado. Então, no domingo de manhã, nós mandamos pau lá, jogamos grama adoidado lá no time jogar, nas áreas lá que pegou fogo, e nas capoeiras tudo lá que tinha pegado fogo, que juntou com a esteira. Jogamos grama, já choveu em cima. Seria ideal que tivesse jogado até um pouco antes, na cinza mesmo, mas não deu tempo de jogar tudo, a gente jogou, já tinha dado umas 2, 3 chuvas lá, o solo já não estava muito legal, já estava um pouquinho compactado, porque conforme vai chovendo, vai selando, né? Então, vai dando aquele selamento superficial, mas ainda tá bem. Vai perder um pouco de semente? Vai, mas ainda está mais barato do que você sair juntando aquele monte de pau lá com um trator e jogar a grama, né? Joga a grama lá que já vai formar o pasto. E você plantar de máquina, com certeza, encarece muito mais. Então, é melhor gastar um pouquinho mais com semente do que ter que gastar com outras coisas depois. Bom, joguei, deu 3, 4 horas depois de jogado, depois de meio-dia que nós acabou, 3 horas da tarde choveu em cima. E choveu lá, foi pela latinha do cachorro de novo, que eu fiz a medida. Lá, da que acabou a chuva, a gente veio embora para a cidade. Eu fui para Porto Velho, lá eu peguei o ônibus e vim embora para cá. Meu cunhado ficou lá. Lá choveu 50 milímetros ontem, depois, na parte da tarde, que eu fui lá na lata do cachorro, tinha enchido 5 centímetros de água. E 5 centímetros, 50 milímetros choveu na região, é uma chuva bem considerável. 5 centímetros, gente, de água, 50 milímetros, se eu tiver uma evaporação na região aí de 5 centímetros, de 1 centímetro, voltando aqui, deixa eu recapitular aqui, 5 centímetros de água é 50 milímetros, choveu lá ontem, tá? Esses 50 milímetros de chuva que caiu lá ontem, mesmo que eu tenha uma evapotranspiração aí bem alta até, de uns 5 milímetros por dia, né, esse solo só vai ficar totalmente seco ou bem seco depois de 10 dias, uma chuva dessa. Então, choveu, ele vai absorver uma boa água, e lá é um solo até argiloso, então ele armazena bastante água. Então, se você considera que todo dia está evapotranspirando 5 milímetros de água e choveu 50, então todo dia está perdendo 5. Agora não tem muito fluxo de água para o lençol freático, porque o solo ainda não conseguiu absorver água suficiente para encharcar e abastecer o lençol freático. Essas primeiras chuvas agora, inclusive, é até o contrário. Se você observar o nível dos rios, agora abaixa. Se dá as primeiras chuvas, o nível do rio abaixa mais ainda. Por quê? Porque o solo ainda não está alimentando o lençol freático. E o rio está... E as minas estão mandando água para o rio. Então, o rio vai só abaixando mais ainda, mesmo que esteja chovendo. E sem contar que a vegetação, ela entende que é a hora de começar a absorver água, que entrou na primavera aí. Então, a vegetação começa a absorver água e ainda diminui ainda mais o nível freático, o nível do lençol freático. Então, essas primeiras chuvas agora, nível de rio, nível de poço abaixa mais ainda. Então, vocês podem observar algum rio aí na região, alguma mina, às vezes dá as 3, 4 primeiras, 10 primeiras chuvas, às vezes a mina até seca. Eu já vi isso aí várias vezes. Tá chovendo, eu tinha lá um pouquinho de água correndo antes de chover,
começa a chover, a mina para de correr água. Né? Essas primeiras chuvas agora, o nível freático baixa mais ainda. Então, por quê? Porque a água ainda não foi abastecida, e a água da chuva não chegou lá ainda para alimentar o lençol freático. Então, resumindo, 50 milímetros choveu lá, essa água ela está ali no solo, 50 milímetros. Claro que vai escorrer um pouco e tal, tem uma perda, mas o solo está muito seco e ele absorve boa parte dessa água, escorre muito pouco. E lá por ser uma região plana também, então o escoamento lateral é pouco também, porque é bem plano. Então a água vai ser absorvida. Se todo dia evaporar 5 milímetros de água, essa chuva de 50 ela vai manter ali o solo numa condição favorável para a germinação da semente por até 10 dias. Né? Então isso é mais que suficiente até para vir outra chuva depois. Então dificilmente vai morrer essa semente aí por falta de água. Pode morrer por outra coisa. Às vezes por excesso de calor, se ela não enterrou direito, o endosperma dela ali pode morrer por causa do solo muito quente na superfície. Você joga a lança, ela não enterra direito. Só se a chuva enterrar. Então, você torce que a chuva seja forte mesmo para dar uma enterrada nela. É uma chuva interessante que consegue enterrar. Às vezes, Professor, pode falar. essa evapotranspiração, no caso, o senhor deduziu que seria 5 milímetros ou existe uma estatística, tá, uma média, alguma coisa? Existe uma média por região. Eu já falei assim, para cálculo de irrigação, inclusive o pessoal usa muito o valor de 6 milímetros dia, até um pouquinho a mais do que. A região amazônica, ela é a média de 4 a 6 milímetros dia, que evapotranspira. Então, numa época dessa agora, é a média de 5, 4,5, 5, né? Quando pegar lá nos períodos mais secos mesmo, lá entrando em junho, que aí já não chove, o sol fica muito forte, agora meio de setembro, esses últimos 20 dias atrás, aí que estava um calor desgramado, que só evapora água e não cai nada, então esses dias aí dá 6, 7 milímetros de evapotranspiração. Então é o solo perdendo água para a atmosfera e as plantas também perdendo. Então é um valor médio, tá? Considerando um valor médio aí, mas isso varia, né? Um dia que está meio fresco, o dia que não está tão sol, o dia que chove também repõe essa água, então a média de 4 a 6 para a nossa região aí. Inclusive, nesse material que eu passei para vocês aí, acho que fala um pouquinho sobre isso. 3 milímetros, 4, nas diferentes épocas do ano aí, fala sobre essa quantidade, que é uma evapotranspiração média da região amazônica. Claro que também tem a questão do tamanho da vegetação. Se você considerar uma árvore, ela demanda muito mais água para a atmosfera do que um gramado, uma plantinha pequena, né? Então, uma plantinha isolada ali. Mas, na média da vegetação como um todo, né, se você considerar tudo que uma árvore está absorvendo, o solo está evaporando e todo mundo junto, vai dar essa média de 5 milímetros por dia, ou 5 litros por metro quadrado, está evaporando de água de volta para a atmosfera, tá? Você pega 50 milímetros, se todo dia está evaporando 5, então daria um total de 10 dias de água ali naquele solo, em média, tá? Claro que tem outros parâmetros aí que tem que ser considerado, mas vai ser de 8 a 10 dias aí, uma semana praticamente de solo com água suficiente aí para a semente. Isso é bacana demais, hein? Tá doido. Beleza? Eu não sabia dessa, não. Isso é bom demais para a gente fazer um cálculo aí, até dessa questão de plantio mesmo. Não, com Essas coisas, certeza. às vezes a gente quer, igual o senhor quis jogar um capim lá, às vezes a gente quer jogar lá um trem lá no sítio também, mas a gente não tem, eu mesmo não tinha ideia disso aí. A melhor coisa que tem é você olhar a questão de quanto que vai chover pelo aplicativo. Você olha lá, a previsão no aplicativo lá, se não me engano, é de 30 milímetros, mas choveu 50. Ou seja, mais do que o previsto. Então, e isso no domingo, eu vi lá, botei lá Candedo, Jamari, botei lá a cidade, tudinho, Rondônia, puxei lá, aproximei, estava azulzinho, um azulzão bem forte. Quando ele está um azul bem forte lá no aplicativo, no AgriTempo, ele estava lá, acho que ele tem as médias lá, de 0 a 15 é um azulzinho mais claro, de 15 a 35 é outro, então um azulzão bem forte, em torno de 30 a 50 milímetros. Aí gera uma tendência, né? Então vai chover bem aí hoje, então vamos adiantar o serviço aqui para de tarde estar pronto para nós. Aí choveu, realmente, comprovou que estava lá. Choveu, quanto que choveu? Então choveu mais do que estava esperado. Se choveu mais do que estava esperado, melhor ainda, porque aí absorveu mais água, então você tem um período, vamos dizer assim, de água naquele solo maior. Então, automaticamente, se ao longo dessa semana não vir nenhuma chuva, pelo menos uma semana é o tempo dessa semente germinar, que é em torno de 7 dias, né? Então ela vai aguentar ali até uma semana. Se passar de uma semana, aí já começa a morrer semente, pode ter certeza disso. Porque aí vai faltar água, muitas vão começar a nascer e vai morrer por falta de água. Mas se aqui lá pro meio da semana, lá para quarta, quinta-feira, der outra chuvinha,
já acumula mais um pouco de água e vai indo. Aí você vai, na verdade, o bom é você ter uma tabelinha, um pluviômetro na sua casa e lá ir anotando a chuva todos os dias, né? E vendo quanto está acumulando no mensal. Geralmente, o mês de outubro, que a gente vai entrar agora, chove em torno de 150, de 100 a 150 milímetros. Então, não é um mês muito chuvoso. Mas, mesmo assim, se você pegar aí 100 milímetros, dividir por 30 dias, vai dar um total de 3,33 milímetros por dia. Não vai dar tanta coisa, mas isso aqui já é suficiente para atender essas gramas, essas plantas de pequeno porte, porque ela também não evapotranspira igual uma floresta, né? Uma floresta chega a 4, 5 milímetros por dia. Uma graminha é 3, depois que ela começa a desenvolver, é 3 milímetros que ela vai evapotranspirar por dia, desenvolvida ali, né? Conforme ela vai aumentando de porte, aí ela vai aumentando também o consumo dela. Por exemplo, uma soja. A soja, quando ela está no estágio inicial ali, é 2 milímetros, 3, depois 4, 5, vai aumentando. Conforme, quando ela está lá, já fechada, pronta para colher, ali ela já está evapotranspirando, que é saindo a água do solo e dela, já na faixa de uns 4,5, 5 milímetros também, né? Então, é nesse padrão aí, conforme a planta vai crescendo, vai se desenvolvendo, o consumo de água vai aumentando. Certo? Bom, aqui, gente, só para seguir, deixa eu pegar aqui meu carregador, porque senão vai descarregar esse negócio. Essa imagem aí é de uma região onde a chuva aconteceu diferentes, dentro da mesma bacia hidrográfica, aconteceu diferentes quantidades de chuva, né? Se vocês olharem aí. Vou pegar aqui o negócio. Então, tá ali, ó. 66, 50, 44, 40 milímetros. Então, na mesma bacia hidrográfica, caiu essa quantidade de chuva aí. Muitas vezes, para saber quanto de água caiu nessa bacia, basta você saber a área dela e saber a média, né? Quanto que choveu em média? Claro que isso aí é uma média aritmética. O ideal seria se fosse uma média ponderada, né? Uma média ponderada é você saber exatamente, ó, numa área de tantos hectares caiu 44 milímetros, na outra área lá de tantos hectares caiu 66 milímetros. Aí você teria o valor exato de água total nessa bacia hidrográfica. Mas, às vezes, é impossível fazer essa conta. Então, soma todos os pontos, né? Vamos dizer que tem 4 pluviômetros, tem 4 propriedades aí. Umas de um lado de cada rio, 2 propriedades para o lado de cada rio, e 2 propriedades para o outro lado de lá do rio. Então, cada proprietário avisou o outro lá, ó, aqui em casa choveu 66 milímetros, ó, aqui choveu 50, aqui choveu 44, aqui choveu 40. O que a gente observa? Aqui do lado de cá do rio, do lado direito do rio aí de vocês, choveu menos que para o lado esquerdo, né? Para o lado esquerdo choveu mais. Então, isso aí é um indicativo de que a chuva veio da esquerda para a direita, tá? A chuva veio da esquerda para a direita. Ela vem chovendo mais e vai diminuindo. A tendência da chuva é isso, ela forma uma região, ela vai se deslocando e vai chovendo. Quanto mais tempo ela fica numa região, ela mais água caiu ali naquele solo. E aí ela vai andando em diante e vai enfraquecendo com o tempo. Então, o deslocamento provavelmente ele veio da esquerda para a direita. Por que choveu menos do outro lado do rio? Por vários motivos. Pode ser que tenha uma serra aqui, um morro, essa água desviou para o outro lado, pode ser que ela foi enfraquecendo normalmente. Ó, lá fora da bacia hidrográfica já choveu 42, né, 44, 42, então ela vai diminuindo conforme vai andando para frente aí. Provavelmente essa chuva veio nesse sentido aqui, ó. Veio descendo nesse sentido, sim. 50 milímetros chegou de chuva nessa região aí. Se você multiplicar pela área da bacia, você sabe o total de água. Alguém quer falar alguma coisa aí? Vamos lá, então. Na sequência aí, vou colocar uma... Não, essa atividade vai ser para depois. Essa daí a gente vai deixar para depois, que vocês vão fazer uma medição de evapotranspiração numa planta na casa de vocês aí. Depois a gente vai fazer essa atividade aí. Vamos falar um pouquinho disso aí, interceptação. O que é essa tal dessa interceptação? Interceptação é aquela água que fica em cima das plantas ou que as plantas absorvem antes de chegar no solo, propriamente dito. Então, a interceptação, como conceito aí, ó, ela é produzida pela cobertura vegetal
e armazenada, né, ou o armazenamento ocorre em depressões, tá? O que é depressões? São aquelas valetas, aquelas partes onde essa água pode ficar acumulada. Seus efeitos são de retenção de um certo volume de água da precipitação, que logo se transforma em evaporação, ou acaba infiltrando no caso de obstruções. Então, a interceptação é uma quantidade de água que ela é interceptada, ela é parada antes mesmo de chegar ao solo. Alguns valores estimados para perdas por interceptação são colocados aí de 5 a 10% da precipitação anual. Aí fala lá, ó, em bosques espessos, cerca de 25% da precipitação anual pode acontecer. Então, muitas vezes, um radar meteorológico, ele mede uma quantidade de chuva. Mas não é isso tudo que chega no solo. Às vezes, o radar lá, ele olha, vai chover 50 milímetros em tal região. Quando vai ver, no pluviômetro mesmo, marcou 30, 35. Por quê? Porque uma boa parte da vegetação, ela interceptou. Então, toda aquela água que molha as folhas primeiro, às vezes uma parte dessa água ela nem chega no solo. Se for uma chuva fraca mesmo, às vezes nem chega no solo. Ou seja, ela chega ali na planta, um pouco dessa água a planta absorve mesmo pela folha, outro tanto pode evaporar de volta para a atmosfera direto. Então, acontece de, às vezes, acontecer chuva que é registrada por um radar meteorológico, chuva de 5, 10 milímetros aí, e acontecer de nem cair uma gota no solo. Por quê? Uma parte a vegetação interceptou. Então, essa interceptação, ela pode dizer também que se a chuva é menor que 1 milímetro, ela será interceptada na sua totalidade. E se ela é maior que 1, a interceptação vegetal, quanto mais vegetação, mais folha, vai interceptar mais. E essa interceptação, ela pode variar de 10% até 40% do total da chuva. Tá? Então, numa vegetação muito densa, bem fechada, pode chegar até 40% de toda a chuva ser interceptada. Evapotranspiração, que é o que a gente já está falando aí, né? Só como conceito. Então, a evapotranspiração, toda a evaporação da água, né? O processo de transferência da água líquida para a atmosfera, e a transpiração é a transferência da água das plantas para a atmosfera. Lembrando, como que isso acontece? Evaporação, toda a água que sai ali do solo, das poças de água, do rio, se você somar toda essa água aí que está voltando para a atmosfera, é evaporação. Transpiração é uma água que sai pela folha da planta. Então, o que ela faz? Ela absorve a água pela raiz, tá? Absorve a água pela raiz, passa por dentro dos seus vasos condutores, lá pelo xilema, né? Lá no xilema, ele vai mandar lá para as folhas da planta, lá para aquelas nervuras da planta, lá na folha, que é como se fosse um tubinho. Ali, redistribui para a folha aproveita essa água na sua fotossíntese. Então, para acontecer a fotossíntese, precisa de quê? Precisa de água, que vem lá da base, né, da raiz. Costuma vir da raiz, né, mas pode vir da chuva direto, que a folha direta absorve também, mas geralmente a água que vem em maior quantidade vem da raiz, sobe pela planta, lá chega na folha, lá na folha, a folha está ali exposta ao sol, captando energia solar, pegando CO2 da atmosfera e juntando com essa água que está chegando, promovendo ali acúmulo de energia, né, formando açúcares, lipídios, proteínas e tudo mais. Então, a fotossíntese está acontecendo. Então, no que a planta abre o estômago para captar o CO2 atmosférico, né, o que é o estômago? É aquelas células que abre e fecha ali na folha. Tem tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da folha. Costuma ter mais na parte de baixo, tá? Então, como se fosse uma chaleira ali, pegando o CO2 e também liberando água para a atmosfera. Então, a planta abre os estômagos por meio das células guardas lá, né, que abre e fecha. Inclusive, é o potássio do solo que ajuda a fazer essa turgidez da célula. Então, olha só como é que uma coisa interliga com a outra. A planta absorve água, nessa água vem potássio, o potássio entra lá na célula guarda, a célula guarda, quando tem potássio, ela fica túrgida, quando o potássio ele ajuda a regular essa pressão, abrir e fechar os estômagos. Então, quando ela quer captar o CO2, ela abre, aí o CO2 entra, ela puxa esse CO2 para dentro dela. O CO2 vira lá carbono, lá dentro, carboidrato e tudo mais. E no mesmo estômago que abriu para entrar o CO2, sai água, vapor de água, né? Libera água para a atmosfera. E essa liberação que é a transpiração, que a gente chama aí, tá? Muitas vezes a gente escuta falar, mas se cortar a floresta, diminui a chuva porque diminui a transpiração, né? Isso aí tá certo? Em partes, pode até ser que esteja, mas não é bem isso não, tá? Porque uma planta joga até 50 litros de água por dia, uma mata.
que está fechada, cada árvore libera 100, 200 litros de água por dia, é uma bomba que solta água, que puxa a água do solo e leva para a atmosfera. A gente escuta muito esses discursos aí. Na verdade, gente, se a planta não absorver para ela um pouco e jogar para a atmosfera, ela vai evaporar de todo jeito essa água. Se o sol bater ali, vai voltar para a atmosfera do mesmo jeito, né? Então, se o solo tem umidade para a planta absorver pela raiz, a única diferença é que a água vai passar por dentro dela, uma parte ela vai usar, outra parte vai liberar para a atmosfera. E se o solo não tem vegetação, o que vai acontecer? Vai bater o sol, vai evaporar tudo, direto. Às vezes evapora até mais, porque não tem planta para consumir essa água. Então, é nesse sentido que a coisa acontece. Então, a planta, ela libera a água para a atmosfera, assim como também ela ajuda a absorver a água. Quando bate na sua copa, vem escorrendo por dentro pelo caule dela e entra na raiz e alimenta o solo também, ajuda a enfiar água dentro do solo. A água infiltra e percola dentro do solo com base logo após a chuva. Então, a vegetação tem, sim, a sua importância. Mas essa questão de que a planta é uma bomba que joga água para o solo, que não sei o quê, isso aí é meio que um pouco de conversa fiada, tá? Quando a gente fala em vegetação, ela tem toda a sua importância, na dinâmica, no ciclo hidrológico, sim, tem sua importância. Mas nessa questão de falar, vai cortar a floresta, vai parar de chover, vai virar deserto. Isso aí é conversa para boi dormir também, tá? Não para de chover. Se fosse assim no estado de São Paulo, não tinha mais nenhuma gota de chuva. No Mato Grosso do Sul, aí onde o coisa está aí, o Fábio está, não sei se está aí ainda, também não ia ter nenhuma gota de chuva mais. Né? Então, onde já desmatou tudo aí, pois é, onde já desmatou tudo aí, se fosse assim, não chovia mais nada aí, e aí chove, né? Pode ser que agora ainda esteja seco um pouco, que já está chovendo, mas vai chover. Mas essa semana choveu. Pois é, daqui a pouco o pau tora na chuva aí, não para mais. Então, a floresta está onde tem chuva, e não a chuva está onde tem floresta, tá? Pode ser que uma coisa tenha relação direta com a outra? Tem. Mas se você meter o motosserra e cortar tudo, vai continuar chovendo. Isso aí não vai dizer que vai mudar a chuva, não. Agora, falar que se tiver vegetação vai ter mais chuva, isso aí não é uma coisa precisa, tá? Porque o que faz da chuva numa região, na verdade, são espelhos d'água. Quanto mais se tiver espelho de água, mais rio para evaporar água na região, acontece mais chuva. Inclusive, nessa região aí perto de você, aí, no Paraná, ali onde alagou a usina de Itaipu, o alagamento de Itaipu, toda a região que pegou ali para cima, todas essas cidades que tem nome de Itaipu aí, toda essa região passou a chover mais nos últimos 30, 40 anos, porque tem mais alagamento. Se você tem mais superfície líquida, mais evaporação de água, consequentemente, mais chuva na região. Tá? Como é que sabe disso? Só pegar os índices pluviométricos de antes e de hoje. Então, até lá na década de 70, antes de vir a Itaipu, a chuva nessa região era em torno de 1.200 milímetros por ano. Hoje passa de 1.500. Por quê? Porque tem a usina de Itaipu ali perto que ajuda a evaporar muita água. Tem a mesma vegetação? Com certeza não. Naquela época, na década de 70, tinha muito mais floresta do que tem hoje. E nem por isso, hoje, tem menos chuva lá. Ao contrário, tem mais. Então, é nesse sentido que a gente tem que desmistificar algumas coisas que são faladas por aí. Bom, processo de evapotranspiração. A raiz absorve água, libera pela folha. Está lá pela transpiração. E a evaporação é aquela água que está subindo ali direto pelo solo, ou se tivesse um rio aí, uma lagoa, uma poça, também seria água chamada de evaporação. Fatores que interferem. Que hora que já é? 8h26. Fatores que interferem. Então, para a gente finalizar aí, ó, os principais fatores que afetam a evapotranspiração são a temperatura, a umidade do ar, a velocidade do vento e a radiação solar. Então, tem duas coisas aí. Temperatura. Se você tem um dia quente, um dia muito quente faz o quê? Com muita temperatura, faz o quê? Faz com que as partículas se excitem, aqueçam. Quando você tem um ar quente, o vapor de água, ele tende a se expandir. Então, se ele tende a se expandir, ele fica mais leve, menos denso e tende a subir. E faz com que essa evaporação aconteça. A umidade do ar. Se eu tenho um ar muito úmido, a evaporação ela não vai ser tão grande, porque o ar já está úmido. Se o ar está seco, o que vai acontecer? Aquela água que sai ali de um rio, de uma planta, ela vai subir logo para a atmosfera, porque não tem tanta água, então fica espaço livre. Então, a umidade, ela está o ar seco, ela vai só
umedecer esse ar, que está seco. Se o ar já está úmido, então a evaporação ela não é tão grande em uma certa região. A velocidade do vento. É aquela história, né? Que nem quando a gente bota a roupa, né? Então, o vento, ele dispersa a umidade, ele espalha. Então, se eu tenho um lugar aqui muito úmido, vamos supor, na minha casa eu tenho ali um gramado e eu boto lá um monte de roupa para secar em cima desse gramado. O próprio gramado, ele tende a liberar água. Então, aquele ar ali já está úmido. A roupa também está liberando água quando está secando. Então, está tudo muito úmido. Se vem um vento, dá uma soprada ali, joga essa água para um lugar que não está tão úmido assim. Então, com o tempo, quanto mais o vento passa, mais vai ajudar aquela roupa a secar mais rápido. Isso é a mesma coisa de uma região onde o ar está muito úmido e expulsa com o vento para outra região. E radiação solar, né? Quanto mais radiação solar, tem duas coisas diferentes, radiação solar e temperatura. Às vezes a gente acaba confundindo as duas coisas. Temperatura é uma somatória de tudo isso daí. Para o ar estar quente, tem que ter o quê? Tem que ter incidência solar direta no solo, tem que ter evaporação de água, e com tudo isso, com essa incidência de sol direto numa superfície, é que faz esquentar o ar. Agora, a radiação solar, ela pode estar atingindo uma região, mas nem está tão quente assim, por outros fatores que ali está acontecendo, tá? Às vezes a região tem mais vegetação, às vezes essa radiação solar está batendo numa vegetação e está indo mais para o outro lado, não tá, às vezes tem um morro, então às vezes o raio solar bate de um lado da floresta, de um lado do morro, do outro lado não. Então, do outro lado de lá vai estar mais fresco, vai ter menos temperatura do que para o lado de cá do morro. Para o lado de lá está pegando sombra, para o lado de cá não. Então, a radiação solar direta numa região, quanto mais radiação solar também ajuda mais a ter mais fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, mais a planta absorve a água do solo e também libera pela transpiração. Tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que explica um pouco da entrada e saída da quantidade de radiação solar na Terra. Mas eu não vou falar desse gráfico agora, não. Quando eu for falar de radiação solar, a gente explica ele um pouco melhor. Medição da evaporação. Esse assunto aí a gente vai ficar para outra prova, vamos dizer assim. Como é que mede a evaporação? Como é que mede a evaporação? Como é que mede a evapotranspiração? A gente vai falar isso aí na N2, né? A gente já pegou os valores da evapotranspiração e já trabalhou com eles, falando em cima de uma bacia hidrográfica, de um rio que chove, que escoa água, quanto que isso representa em milímetros. Então, a gente já usou esses valores prontos. Mas como é que mede isso numa floresta, por exemplo, numa região? Então, a evaporação é fácil de medir. Evaporação, até qualquer um mede uma evaporação aí, bota o mesmo balde lá que encheu d'água, né? Aquele balde que a gente estava falando lá, que encheu de água com a chuva. Você deixa ele lá no sol, você calcula lá o tempo que aquela água vai sumir de dentro dele e você sabe quanto que evaporou. É fácil, simples. Né? Então, você tem lá um tanto de água que acumulou, você pode botar até mais água lá dentro, bota uma régua lá e vê quanto que está baixando ao longo do tempo. Então, é fácil você medir a evaporação de água dentro de um balde, de uma represa, de uma água, de um tanque de peixe. Você bota lá uma régua, está vendo o nível baixando e está vendo. É fácil. Agora, a evapotranspiração aí é um pouquinho mais complicado, que aí você tem as duas coisas. Você tem a água que está evaporando e mais a planta absorvendo. Então, você tem que saber quanto que essa planta usa de água também ao longo do dia. Mas isso a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Beleza? Isso aqui é um equipamento chamado tanque classe A, que é usado para medir evaporação de água. Tá? Enche ele d'água, põe uma régua e vê quanto que evapora por dia. Como se fosse uma caixa d'água com uma régua dentro. A gente vai falar mais sobre ele depois. Agora, para medir evapotranspiração, já é esse equipamento aqui, ó, chamado de lisímetro. Tá? Vocês observam aí que tem uma planta lá no centro, é um pé de laranja, se não me engano, e aqui um gramado. Então, esse pesquisador está medindo a evapotranspiração dessa planta com o solo, sem nada de vegetação em volta, o solo exposto, e aqui um gramado, tipo aquela graminha de jardim, né, esmeralda, com todo fechado. Então, esse equipamento que está aqui, ó, o lisímetro, ele é como se fosse uma balança que mede o peso da planta, mede o solo, a quantidade de água. A gente vai falar sobre ele depois, só adiantei aí para vocês ver que existe equipamento para medir evapotranspiração. Esse equipamento está medindo simultaneamente o quanto que essa planta está perdendo de água e quanto que esse solo está perdendo de água. Beleza? Tá aí, ó. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza, Não vou entrar professor. nessa conta não, que vocês têm bastante conta já para fazer nas listas lá e treinar. Então,
Essa da evaporação, da evaporação e radiação solar, as outras coisas vai ser mais para frente que a gente vai estar vendo. Aí na N2 tem mais um tempinho bom aí de vida para aprender esses outros cálculos aí. Beleza? Deixa eu parar a apresentação aqui. Fazer chamada? E agora fazer chamada. Tá todo mundo aí? Já abre aí os microfones aí para a gente não perder tempo, né? Vamos lá na sequência. Deixa eu abrir aqui. Climatologia, cadê? Abrir aqui. Vamos lá, o primeiro aí, Adilson. Aline Silva. Tô aqui, professor, presente. Ana Paula. Aqui, professor. Bruna. Presente. O Adilson tá aí, não, é? Só o Adilson tá aí. Tá. Eliel. Presente. Eloine. Professor, Pode falar. Aline Silva, minha internet caiu, voltei agora. Então, beleza. Eloine. Presente. Fabiano. Tá aí. Eu vi que minha voz já fez eco. Tá aí ou não? Fábio. Presente. Felipe Jeromel. Se não tiver, vocês colocam não falar, vocês botam pelo menos no chat aqui, depois eu olho. Gabriel Felipe. Tá aí ou não? Se não respondeu, eu vou botando falta, depois eu olho no chat. Gabriel Henrique. Presente, professor. Henrique. Henrique. Gabriel Pereira. Padilha. Gabriel Rodrigues. Presente. Guilherme. Presente, professor. Humbert. Presente, professor. Jaqueline Figueiredo. Presente. Jefferson Alves. Juliane. Presente. Caralho, já ia falando presente. Jefferson Alves. Oi? Eu abri. E eu, professor? Tá aí? Beleza. Juliano. Aqui, tô aqui. Kate. Presente. Lawane. Lígia. Presente. Lígia ou Lawane? Lígia, né? Lígia. Lincoln. Presente, professor. Lucas Eduardo. Tá. Presente. Internet Presente. caiu. Quanto é que tá o saco de grama lá, Lincoln, agora? Braquiara, brisando. Lucas Eduardo. professor. Quanto é que tá o saco de grama lá, de braquiara agora? Ô, professor, tô mais lá, não. Tá não? Tô não. Tá, beleza. Lucas Eduardo, aí? Lucas Eduardo, tá aí não? Presente, professor. Tá. Professor, vamos negociar aí a brisanta. Quanto? Vamos negociar qual que o senhor precisa, qual VC. Ah, tem que ser num VC bom e barato. Fechou, vou te chamar no privado. Tá, beleza. Maila, comprei 13 sacos semana passada. Eu tenho que comprar Presente, professor. Maila, já tá aí? Beleza. Presente. Paulo. Paulo Antônio, tá aí não? Pedro. Presente, professor.
O Rodrigo. Tá aí, né? Vinícius. Presente, professor. Presente, professor. William. Presente, professor. Raul. Raul da Silva. Naldemir. Presente, professor. Gisele. Jaqueline. Presente. Presente, professor. Beleza. Daiane. Presente. Aline da Silva. Presente, professor. Márcio. Márcio Barreto. E Marcelo de Araújo. Tá aí? Ou não? Beleza. Então é isso aí, gente. Quem talvez não respondeu aí, pode ser que eu dei falta, mas eu dou uma olhadinha agora no chat e vejo quem deu presente no chat. Aí eu só confirmo lá. Só quem não respondeu mesmo. O resto, eu vejo aqui quem eu dei falta e olha aqui se respondeu aqui no presente. Beleza? Então é isso aí. Aí segunda que vem, nossa prova inicia às 19 horas, no modo teste do Blue, do mesmo jeito do semestre passado. E a gente vai estar colocando as questões lá para você estar respondendo. Valeu? Beleza, professor. Boa semana aí. Obrigado. Boa semana. Professor. Bons estudos aí. Pega firme nas listas aí e manda ver. Valeu. Falou. Bom final de semana. Boa semana, né? Bom final de semana. Boa semana para todos ainda. O senhor também, professor. Valeu. Ô, professor, deixa eu te falar uma coisa. Só que eu tô com falta lá na sua matéria, mas eu não faltei nenhuma vez, não. Eu não sei o que aconteceu. É porque eu entrei depois, eu não sei se as aulas que o senhor deu, se foi a que eu não assisti antes, mas eu não faltei nenhuma aula até agora, não. Pode ser que seja isso. Você entrou quando? Depois? Que fica um falta nas primeiras aulas. Isso, foi depois que eu entrei, então é isso? Possivelmente. Foi as primeiras então tá bom. aulas. É porque na nossa turma aí tem a Otaline, né? Aí na vez dela eu respondo, na minha vez é sempre bagunçado. Não, tranquilo. Mas com certeza deve ter sido isso aí, de alguma coisa nesse sentido aí. Então Tá? de boa. Obrigado. Até mais. Não veio o Adilson, confirmei aqui que eu não vi aqui no chat. Não, tá aqui, Adilson Júnior. Falou lá no começo. Cadê que ele respondeu?